Direto do plenário está de volta e vamos agora às imagens do retorno dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Neste exato momento, portanto, o retorno para que haja continuidade da apresentação do voto do ministro relator, presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no recurso extraordinário 1.055.941. Trata exatamente da possibilidade de compartilhamento com autoridades para fins penais de dados bancários e fiscais de contribuintes obtidos pela Receita Federal. E estamos na apresentação do voto do relator. O julgamento começou hoje pela manhã. Continuaremos agora com o julgamento. Você continua acompanhando ao vivo, direto do plenário. Podemos nos sentar. Declaro reaberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. Dando continuidade ao meu voto, indo ao seu item 5º, que intitulo do intercâmbio de informações entre a UIF e as autoridades competentes. Como já explicitado ao longo do meu voto, a UIF funciona como uma grande base de dados que reúne todas as operações financeiras e transações que a ela, por lei, foram comunicadas por diversas entidades, tais como bancos, corretoras, seguradoras e cartórios. Vale mencionar aqui, aliás, que eu já fiz referência, provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, da relatoria do ministro Humberto Martins e aprovada pelo CNJ, que determinou as operações registradas em cartório que levantassem suspeitas de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo também fossem comunicadas ao UIF. A edição desse conjunto de regras, que passa a vigorar em 3 de fevereiro de 2020, no caso específico dessa determinação do CNJ, contemplando todos os atos e operações realizados em cartórios, como compras e vendas de bens, veio com o intuito de executar uma das ações previstas para 2019 pelos órgãos públicos que integram a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCLA. Essa hipótese, como já ressaltei, simboliza também a participação, mais uma vez, do Judiciário no combate à corrupção, à lavagem de capitais e ao financiamento do terrorismo. A cooperação e intercâmbio de informações com os órgãos de persecução penal é de extrema relevância para viabilizar ações rápidas e eficientes na prevenção de crimes, notadamente aqueles contra o sistema financeiro e de financiamento ao terrorismo. É digno de nota o papel fundamental da Unidade de Inteligência Financeira na proteção da economia brasileira, visto que recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita, disseminando-as às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, consoante o artigo 15 da Lei 9613. Artigo 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes previstos nessa lei de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Trata-se, portanto, de um dever legal e não de uma faculdade. Conforme descrito nas informações recebidas da UIF, abro aspas, o RIF, que é o Relatório de Informações Financeiras, é disseminado exclusivamente por meio eletrônico na plataforma do Sistema Eletrônico de Intercâmbio 6C. O 6C converte as informações do RIF, que para o analista se apresenta de forma particionada no SIS-COAF, em um documento PDF, com elementos de segurança disponível exclusivamente para a autoridade destinatária. Isto é, como um elemento adicional de segurança. O SIS-COAF não permite que o analista visualize o relatório produzido no mesmo formato em que a autoridade destinatária recebe, o que elimina a possibilidade de vazamento do documento a partir da UIF. Fecho a citação. Portanto, pelas informações, as autoridades competentes e investigativas não podem acessar diretamente a base de dados da UIF brasileira. É o que se espera do sistema, pois a Unidade de Inteligência Financeira não é um órgão investigativo. Portanto, nem sua base de dados, nem o RIF constituem prova criminal, conforme, mais uma vez, reiterarei adiante. E como a própria orientação do Banco Mundial e do GAFI, elas não podem ser usadas como evidence
evidências, que na tradução veio evidências, mas na tradução jurídica é prova. Esse procedimento voltado para o tratamento das comunicações dos setores obrigados é praticamente o mesmo quando a comunicação é recebida das autoridades competentes, ou seja, quando as autoridades competentes a ela se dirigem. Por se tratar de instituição voltada para a coordenação de troca de informações, a UIF não apenas encaminha RIF para as autoridades competentes, como também recebe informações das autoridades competentes para a formação de sua base de dados. Para melhor se desincumbir dessa atuação, a UIF, também de acordo com as respectivas informações dela própria, abro aspas, criou o Sistema Eletrônico de Intercâmbio, ambiente digital seguro em que as autoridades competentes podem comunicar informações sobre investigações em curso. No 6C, que é o nome desse sistema, autoridades como membros do Ministério Público, policiais e juízes registram dados sobre pessoas investigadas, sobre ilícitos e modus operandi por elas realizados. Fecho aspas. Ao receber a comunicação das autoridades competentes, o SIS-COAF busca, em sua base de dados, a existência de maiores informações sobre as pessoas investigadas, tenham elas resultado em algum RIF ou não, porque elas podem estar naquele banco de dados diferido. Nessa etapa automatizada, buscam-se informações já existentes no sistema. Essa busca não é feita junto ao sistema financeiro. Essa busca tem que ser feita dentro do banco de dados pré-existente. A partir desse momento, disse a UIF, abro aspas, a UIF verifica se o procedimento de investigação informado pela autoridade é válido e se foi descrito um modus operandi criminoso investigado. Essas informações recebidas, quando confrontadas com o conjunto de informações já possuídas pela UIF, podem se revelar significativas para a identificação de fundados indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro e de outros ilícitos. Fecho aspas. Digo eu, como se vê, a UIF tem amplo espectro de fontes de informação e pode compartilhar seus RIFs de forma igualmente abrangente. O conteúdo e a forma de disseminação dos RIF, considerando as informações prestadas nestes autos pela UIF, preservam o sigilo financeiro do indivíduo ao não incluírem extratos bancários. Pelo que está informado, ela preserva o sigilo na medida em que ela não transmite extratos bancários. Embora dele possa constar o detalhamento de certas informações e operações, de certas movimentações e operações. Mas esse relatório, ele se restringe às operações especificamente consideradas no alerta de suspeita da transação, as quais são analisadas de forma global, não atingindo a íntegra da movimentação financeira do cidadão, como ocorreria com a juntada de extratos bancários ou mesmo a descrição integral de todas as operações realizadas pelo cliente. Ressalte-se ainda que o GAFI promove avaliações mútuas entre os países membros sobre o funcionamento e a eficiência dos diversos modelos de UIF pelo mundo. A última avaliação do Brasil foi feita em 2010, considerando a metodológica existente à época e as recomendações que então vigiam, diferentes em vários aspectos das que vigem atualmente, considerando a reformulação feita em 2012. A próxima avaliação está prevista para começar em 2020 e terminar em 2021. O que se extrai das avaliações mútuas é a grande diversidade de sistemas de inteligência financeira, sendo difícil fazer uma correlação entre seu funcionamento em diferentes países. Porém, compararei o sistema brasileiro ao espanhol e mostrarei que nossa prática não é muito diferente desse país, o qual enfrentou tão fortemente o financiamento do terrorismo que praticamente erradicou do país o principal grupo terrorista ali em ação. Todos conhecimento público a existência de um grupo terrorista no País Basco por muitos anos. Lá na Espanha, praticou atos terroristas
E foi muito importante esse sistema todo no combate ao terrorismo na Espanha. As autoridades da Espanha têm acesso a um amplo espectro de informações financeiras e não financeiras. Elas podem acessar diretamente, quando eu digo diretamente, sem decisão judicial prévia, registros públicos de propriedade, de terras, de companhias, de imóveis e de imóveis, registro de seguros de vida, dados notariais, registro de seguridade social. Essas autoridades também podem acessar informações tributárias ou de setores obrigados a prestar informações, desde, nessa hipótese, tributárias e de setores obrigados a prestar informações, desde que o acesso seja permitido por autoridades judiciárias. As autoridades de persecução criminal espanhola ainda podem ter acesso às informações de inteligência financeira para auxiliar em investigações criminais. Porém, a Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo naquele país, Lei de número 10 do ano 2010, é expressa ao afirmar em seu artigo 46 que os relatórios de inteligência financeira não têm valor probatório e não podem ser juntados em processos judiciais ou administrativos. Artigo 46. Os relatórios de inteligência financeira não devem ter valor probatório e não podem ser incorporados diretamente em processos judiciais ou administrativos. E aqui eu estou citando um país que é, pelo GAFI, muito bem avaliado. Muito bem avaliado. Da mesma forma, como já foi dito, inclusive na sustentação do Procurador-Geral, o Reino Unido também solta os relatórios com uma marca d'água de que naquilo não é prova. Pode ser um meio de futura obtenção de prova, mas por si só não é prova. Essa percepção, digo eu, já se faz presente nos relatórios disseminados aqui no Brasil pela UIF. Colho como exemplo as informações contidas em um RIF enviado à Polícia Federal, autoridade competente, RIF esse que foi transcrito no julgamento de um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Isso consta de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Disse lá o STJ no HC 191.378, sexta turma. 1. Em decorrência das atribuições conferidas pelos artigos 14 e 15 da Lei 9.613/98, encaminham em anexo relatório de inteligência financeira, RIF, com informações sobre movimentações que, embora não sejam necessariamente consideradas ilícitas, evidenciam situações de atipicidade. Essas informações de inteligência destinam-se a subsidiar investigações, porventura existentes, ou que venham a ser instauradas. 2. Destaco que as informações constantes do RIF são classificadas como confidenciais, nos termos da Lei 8.159/91, ficando o destinatário responsável pela sua preservação. 3. Com o intuito de resguardar a integridade das pessoas que, por obrigação legal, devem fornecer informações ao COAF e do Sistema Brasileiro de Inteligência Financeira, o RIF não deve ser exposto aos relacionados, pelo que não é recomendada sua inclusão em inquéritos ou processos. Informa por oportuno que expediente de igual teor foi encaminhado ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual. Fecho a citação. Uma das coisas que nos diálogos com a Unidade de Inteligência Financeira e o Banco Central foi claro é o seguinte, que o relatório de inteligência financeira, ele deve ser preservado, inclusive porque ele mostra a lógica do sistema de inteligência. Então, aqueles mal-intencionados, ao descobrir qual é a lógica do sistema de inteligência, eles procurarão, evidentemente, tentar desvios para não serem captados pelo sistema de inteligência. Por isso que, por exemplo, a Espanha proíbe a utilização do RIF em inquéritos e em ações penais. Eles podem subsidiar uma investigação, eles podem vir a dar início a uma investigação, mas eles não são meios probantes, até porque seria ensinar ao que quer subverter a lei qual é a maneira que o Estado, inteligência na área financeira, se utiliza
da sua análise para fins de coibir a criminalidade no sistema financeiro ou na lavagem de dinheiro ou nos atos antiterroristas. Digo, então, apesar disso, e apesar do que está aqui dito na recomendação do STJ, que não seria conveniente, e com isso a UIF brasileira concorda, não é conveniente que isso venha aos autos, que isso seja, e muitas vezes o que se faz? Se utiliza de um RIF para já fazer uma denúncia. Se utiliza de um RIF para já acusar. Não é nem conveniente do ponto de vista de inteligência. Contudo, é extremamente comum, digo eu, encontrarmos no bojo de procedimentos investigativos, inquéritos policiais ou PIC, ou mesmo processos judiciais, cópia dos relatórios de inteligência, que podem ser gerados pelas autoridades competentes e investigativas destinatárias, Ministério Público e Autoridade Policial. Há o exemplo desse caso que chegou ao STJ no habeas corpus agora citado. Isso indica que a nossa legislação precisa evoluir. A exemplo da espanhola, para coibir essa forma de proceder, que tem potencial para comprometer o próprio sistema de inteligência brasileiro. Prosseguindo, e já me encaminhando para o final dessa parte que abordo e digo respeito ao UIF. A UIF espanhola, que tem a sigla SEPBLAC, tem acesso direto às informações tributárias, sem a necessidade de decisão judicial prévia. A CEPBLAC recebe comunicações de transações suspeitas de diversas origens e de autoridades públicas. Ela tem software de ponta com ferramentas analíticas e de gerenciamento de dados. O resultado de seu trabalho, como vimos, pode ser usado apenas como inteligência financeira, sem valor de prova criminal. Por fim, a UIF e as agências de aplicação da lei usam canais seguros para a troca de informações e protegem o conteúdo e a confidencialidade da informação trocada e utilizada. Quanto à nossa UIF, a nossa UIF do Brasil também é detentora de um complexo e evoluído sistema de gerenciamento de dados, cujos canais seguros de intercâmbio de informações verificadas protegem a sua confidencialidade. Nesse sentido, estou convicto de que os relatórios de inteligência disseminados pela UIF, repito, abro aspas, não têm por finalidade fornecer um extrato completo de transações de um determinado cliente ou conjunto de clientes, fecho aspas, porque estou citando aquilo que ela mesma disse, mas tão somente a função de, reabro as aspas, chamar a atenção para certas transações, contrapartes ou situações que foram consideradas atípicas ou suspeitas, fecho aspas. Isso que eu estou colocando no meu voto é exatamente a informação que a UIF mandou na petição 69.779. Dada a importância, peço vênia para repetir. Disse a UIF, os RIFs não têm por finalidade fornecer um extrato completo de transações de um determinado cliente ou conjunto de clientes, mas chamar a atenção para certas transações, contrapartes ou situações que foram consideradas atípicas ou suspeitas. Fecho as aspas. Digo, então, sob essa perspectiva, por entender preservada a intangibilidade, nesses estritos termos, do que foi informado, por entender preservada a intangibilidade da intimidade e do sigilo de dados que gozam de proteção constitucional, artigo 5º, incisos 10 e 12 da Constituição Federal, não tenho dúvidas, a devida vênia de quem venha divergir, quanto à possibilidade da UIF compartilhar relatórios de inteligência, RIF por intercâmbio, por solicitação do Ministério Público, da Polícia ou outras autoridades competentes. Todavia, a sua disseminação deve ser feita única e exclusivamente mediante seus sistemas eletrônicos de segurança que deverão ser certificados com registro de acesso, como já é feito via SISCOAF 6C, e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de desvios, caso não existente. Fica vedada, assim, a produção ou disseminação por qualquer outro meio de comunicação.
Não dá para fazer comunicação por e-mail, por expedientes que não sejam controlados, não dá para pedir para o IFE ir no banco, pedir extratos bancários, pedir... Nós temos que expungir isso e estabelecer os regramentos adequados na linha daquilo que a UIF informou. Dentro do que a UIF informou, eu digo que é extremamente importante enfatizar a absoluta e intransponível impossibilidade da geração de RIFs por encomenda. Essas partes eu estou destacando porque, eventualmente, se prevalecer esta posição, eu penso que seria necessário nós colocarmos isso na tese que vier a ser gerada. Enfatizo a absoluta e intransponível possibilidade da geração de RIFs por encomenda. Isso tem um nome no sistema mundial: Fishing Expeditions, as expedições de pescaria, para tentar obter aquilo que a unidade de inteligência financeira não está obrigado a ir atrás ou a fornecer. A literatura toda fala a respeito disso nas questões internacionais. É extremamente importante enfatizar que não se pode ter as fishing expeditions, os RIFs por encomenda, contra cidadãos sem qualquer investigação criminal existente ou alerta já emitido de ofício pela unidade de inteligência. São milhares de autoridades que estão com vasos comunicantes, sem nunca ter recebido nada da UIF, sem nunca ter uma investigação aberta, manda um e-mail para a UIF ou para o antigo COAF, vê aí se tem algo contra fulano. Isso se chama, no meio internacional, Fishing Expeditions, e não é legal na literatura comparada e na legislação comparada. Não é isso que o GAF permite. E nem o nosso UIF quer. Nem o nosso UIF quer, de todos os diálogos que mantivemos. Não pode haver RIF por encomenda contra cidadãos sem qualquer investigação criminal pré-existente ou se não houve o alerta anterior emitido de ofício pela UIF com fundamento na análise de informações de inteligência contidas na sua base de dados. A nota técnica número 40.303, encaminhada pela UIF a esta Corte, diz o seguinte, abro aspas: o segundo grupo de informações consiste no intercâmbio com autoridades competentes, usualmente denominado comunicação de autoridades competentes, CAC, por meio do 6C, por meio do SIC, autos como membros do Ministério Público, policiais, e aqui é todos os Ministérios Públicos Estaduais do Distrito Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, todos os policiais civis dos estados, Distrito Federal, policiais federais, auditores fiscais, que não são só da União, são dos estados, locais, magistrados, registram dados sobre pessoas investigadas, apurações, processos ilícitos e respectivo modo operandi, ou mode operandi no plural. Essas informações, uma vez cotejadas com o acervo de dados já possuídos pela UIF, podem se revelar importantes para a identificação de fundados indícios da prática de crimes de lavagem de dinheiro ou de outros ilícitos. Assim, é possível que dessa análise resulte a disseminação de RIF, tendo possivelmente, mas não necessariamente entre seus destinatários, a própria autoridade originariamente comunicante. Muito embora o jargão se refira a esses modelos como RIF a pedido ou RIF por solicitação, não se trata a rigor de um RIF por encomenda. A disseminação nessa hipótese segue sendo uma atuação desempenhada ex officio pela UIF, a qual deve dispor de autoridade e capacidade de desenvolver suas funções livremente, sem enforcement de outros agentes externos. Fecho aspas. Isso significa que a UIF, digo eu, é investida de autonomia suficiente que lhe confere a prerrogativa de disseminar ou não as informações de inteligência financeira para a autoridade competente solicitante, a exemplo do Ministério Público,
o que atende à recomendação 29 do GAFI, a qual já me referi anteriormente, e que diz respeito à autonomia dos órgãos de inteligência mundo afora na tomada de decisões. Esse ponto reforça a ausência de poder requisitório do Ministério Público junto à unidade de inteligência brasileira, que simplesmente produz atividade de inteligência, sem, contudo, certificar a legalidade ou não das operações financeiras analisadas. O então presidente do COAF, Antônio Gustavo Rodrigues, ao prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, na Câmara dos Deputados, em 7 de julho de 2015, esclareceu o seguinte, disse Antônio Gustavo Rodrigues, abro aspas, esse conceito da comunicação de operação suspeita é muito importante entender que ele não é uma comunicação de operação ilegal. Uma operação suspeita é uma coisa mais sutil. É algo que você não caracteriza como uma ilegalidade aparente, mas tem alguma coisa que foge à normalidade. Vamos dizer, Polícia e Ministério Público entendem essas comunicações ou entendiam essas comunicações como denúncia-crime. Ele dizendo. E elas não são denúncias-crime. Elas são constatações de uma situação suspeita fora do normal. E acabavam, assim, tomando ações extremamente mais agressivas com relação a isso, se referindo ao Ministério Público e à Polícia. Continua ele. A partir de sua análise, ele produz seus relatórios, o COAF, e aí sim vai encaminhar as autoridades que têm competência para investigar se aquelas situações suspeitas efetivamente representam crime. O COAF não pode nem confirmar efetivamente, porque ele não investiga, se aquela movimentação efetivamente está ligada a um crime. Chamam a atenção o fato, disse ele, o fato de estarem com o nome no relatório não quer dizer que sejam bandidos. Se eu fizer uma transação com alguém que eventualmente esteja investigado num crime, o meu nome eventualmente pode constar de um relatório, mas isso não quer dizer que eu tenha participação no crime, mas sim que eu tive um relacionamento financeiro com aquela pessoa. E o fato de o COAF ter sido criado na mesma lei que tipificou o crime de lavagem de dinheiro acabou dando a impressão para alguns de que o COAF seria o órgão responsável pela aplicação da lei da lavagem de dinheiro, o que não é verdade. Continua esse ex-presidente em 2015. No fundo, a definição do papel principal do COAF é esta: receber as comunicações de operação suspeita e as de natureza automática que são feitas pelos setores obrigados. Nada disso, lógico, constitui indicação de culpa ou crime. Nada disso. Mas é simplesmente para que a gente entenda a situação com que a gente está lidando. Feita essa análise, os analistas identificam essas situações, fazem as pesquisas e produzem um relatório. Agora, de novo, o fato de você enquadrar alguém numa dessas situações não quer dizer que ela deva ser comunicada automaticamente, porque, se for automático, você perde esse elemento subjetivo da suspeição. Cada relatório, no fundo, reproduz uma série de comunicações. A cada comunicação é atribuído um valor pelo comunicante. Então, continua ele, algumas comunicações referem-se a um depósito, a um saque, mas tem outras que falam de movimentações no período de 1 ano, 6 meses, 1 semana. Então, varia, cada uma é cada uma. Conclui ele, o relatório do COAF não constitui prova. Fecho aspas. Agora eu cito o renomado professor José Paulo Baltazar Júnior, que anota que o trabalho da UIF, abro aspas, é orientado por critérios objetivos quanto às transações consideradas de forma isolada, ou, quando muito, é pautado pelo cruzamento dos dados obtidos, com eventuais informações que estejam ao seu alcance, haja vista que não é atribuição do órgão certificar a legalidade das operações financeiras ou a origem dos valores analisados. Fecho aspas. Cito a fonte. Digo, então, é extremo de dúvidas, como já afirmei várias vezes, que a Unidade de Inteligência Financeira não é um órgão investigativo e, portanto, e nem quer sê-lo, e, portanto, sua base de dados e, tão menos, os seus relatórios produzidos, os RIFs, relatórios de inteligências financeiras, constituem prova criminal.
Na verdade, os relatórios de inteligência denominados pela UIF constituem um meio de obtenção de prova, tal qual a colaboração premiada, como definimos aqui na sua natureza, em julgamento de HC por mim relatado. Para melhor demonstrar meu ponto de vista, cumpre extremar, de um lado, meios de prova e, de outro, meios de pesquisa, investigação e obtenção de prova. Mário Chiavari, com base na tipologia adotada pelo Código de Processo Penal italiano, distingue meios de prova, mezzi di prova, dos meios de pesquisa de prova, mezzi di ricerca della prova. Os primeiros definem-se oficialmente como os meios por si sós idôneos a oferecer ao juiz resultantes probatórias, diretamente utilizáveis para suas decisões. Os segundos, ao revés, não constituem, per se, fonte de convencimento judicial, destinando-se à aquisição de entes, coisas materiais, traços no sentido de vestígios ou indícios ou declarações dotados de capacidade probatória, os quais, por intermédio daqueles, podem ser inseridos no processo. Cito a fonte. Agora cito Antônio Magalhães Gomes Filho. Abro aspas. Os meios de prova referem-se a uma atividade endoprocessual que se desenvolve perante o juiz, com o conhecimento e participação das partes, visando a introdução e fixação de dados probatórios no processo. Os meios de pesquisa ou investigação dizem respeito a certos procedimentos, em geral extraprocessuais, regulados pela lei, com o objetivo de conseguir provas materiais, e que podem ser realizados por outros funcionários, policiais, por exemplo. Com base nisso, o Código de Processo Penal italiano de 1988 disciplinou, em títulos diferentes, os mezzi de prova, testemunhos, perícias, documentos, que se caracterizam por oferecer ao juiz resultados probatórios diretamente utilizáveis na decisão, e os mezzi di ricerca della prova, inspeções, buscas e apreensões, interceptações de conversas telefônicas, etc., que não são por si fontes de conhecimento, mas servem para adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória e que também podem ter como destinatários a Polícia Judiciária ou o Ministério Público. Cito a fonte. No mesmo sentido, cito Gustavo Badaró. Abro aspas. Enquanto os meios de prova são aptos a servir diretamente ao convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma afirmação fática, por exemplo, o depoimento de uma testemunha ou o teor de uma escritura pública, os meios de obtenção de prova, por exemplo, uma busca e apreensão, são instrumento para a colheita de elementos ou fontes de prova, estes sim aptos a convencer o julgador. Por exemplo, um extrato bancário, documento encontrado em uma busca e apreensão domiciliar. Ou seja, enquanto o meio de prova se presta ao convencimento direto do julgador, os meios de obtenção de prova somente indiretamente e, dependendo do resultado de sua realização, poderão servir à reconstrução da história dos fatos. Cito a fonte. Há que se distinguir ainda elemento de prova de resultado da prova. Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho, após assentar a natureza polissêmica do vocábulo prova, dos que abro aspas, na terminologia do processo, a palavra prova serve também para indicar cada um dos dados objetivos que confirmam ou negam uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão da causa. É o que se denomina elemento de prova, evidência em inglês. Constituem elementos de prova, evidência em inglês, por exemplo, a declaração de uma testemunha sobre determinado fato, a opinião de um perito sobre a matéria de sua especialidade, o conteúdo de um documento, etc. Sobre outro aspecto, a palavra prova pode significar a própria conclusão que se extrai dos diversos elementos de prova existentes. A propósito de um denominado fato, é o resultado da prova, proof em inglês, que é obtido não apenas pela soma daqueles elementos, mas, sobretudo, por meio de um procedimento intelectual feito pelo juiz que permite estabelecer se a afirmação ou negação do fato é verdadeira ou não. E cito a fonte também. E digo, então, como se observa, as comunicações emitidas pela Unidade de Inteligência Brasileira como meios de obtenção de prova destinam-se à aquisição de entes, coisas materiais, traços, no sentido de vestígios ou indícios, dotados de capacidade probatória, razão porque não constituem meios de prova propriamente ditos. Em outras palavras, o RIF de caráter subsidiário serve apenas como um instrumento para o alcance da prova, pois não são, como explica o renomado professor Auri Lopes Júnior, abro aspas, fontes de conhecimento, fecho aspas, mas sim, abro aspas, caminhos para chegar-se à prova, fecho aspas. Cito a fonte. Em síntese, a Unidade de Inteligência Financeira, UIF,
não é órgão de investigação penal, é órgão de inteligência, competindo-lhe receber, examinar e identificar suspeitas de atividades ilícitas e disseminá-las às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis. Artigo 15 da Lei 9.613/98. São listas as comunicações dirigidas pelas autoridades competentes e investigativas ao IFE, disseminação do pedido, as quais não se tratam de requisição, não podem ser lidas como requisição, possuindo ao IFE, portanto, plena autonomia para as analisar e, eventualmente, querendo ou não, disseminar para as autoridades que entender competentes. Os relatórios de inteligência financeira, nas quais constam as comunicações de operações suspeitas e as comunicações de operação em espécie, caracterizam-se como meios de obtenção de prova e não como provas propriamente ditas utilizáveis no processo judicial pelas autoridades competentes e investigativas. Fecho a parte relativa ao IFE. São mais 11 folhas para a conclusão do voto. Penso que temos tempo, pelo menos para a nossa conclusão, depois suspenderíamos para a continuidade amanhã. Item 6 do meu voto, do intercâmbio de informações entre a Receita Federal do Brasil e os órgãos de persecução penal. Dei início ao registro que o STF elevou o sigilo fiscal ao lado do sigilo bancário e do sigilo telefônico à categoria de direito fundamental, por entender que ele representa a projeção específica dos direitos à intimidade e à inviolabilidade de dados garantidos pelo artigo 5º, incisos 10 e 12 da Constituição Federal. Como consequência disso, prevalece na Corte o entendimento de ser necessária a autorização judicial para a quebra do sigilo, matéria sob reserva de jurisdição. E aqui eu cito, por merecida transcrição, trecho do voto do eminente decano ministro Celso de Mello, no julgamento das ações diretas em que Sua Excelência tratou da matéria como quebra de sigilo e a reserva de jurisdição. Disse Celso, abro aspas, a quebra do sigilo bancário importa necessariamente inquestionável restrição à esfera jurídica das pessoas afetadas por esse ato excepcional do poder público. A pretensão estatal voltada à disclosure das operações financeiras constitui fator de grave ruptura das delicadas relações já estruturalmente tão desiguais existentes entre o Estado e o indivíduo, tornando possível, até mesmo, quando indevidamente acolhida, o próprio comprometimento do sentido tutelar que inequivocadamente qualifica em seus aspectos essenciais o círculo de proteção estabelecido em torno da prerrogativa pessoal fundada no direito constitucional à privacidade. Dentro dessa perspectiva, revela-se de inteira pertinência a invocação doutrinária da cláusula do Substantive Due Process of Law, já consagrada e reconhecida em diversas decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal como instrumento de expressiva limitação constitucional ao próprio poder do Estado. Ação direta, 1063, relator ministro Celso de Mello. Isso é uma subcitação do que eu estou citando. E ação direta, 1158. Continuou Celso, para efeito de submeter o processo de disclosure às exigências de seriedade e de razoabilidade. Mais adiante, a exigência de preservação do sigilo bancário, enquanto meio expressivo de proteção ao valor constitucional da intimidade, impõe ao Estado o dever de respeitar a esfera jurídica de cada pessoa. A ruptura desse círculo de imunidade só se justificará desde que ordenada por órgão estatal investido, nos termos de nosso Estatuto Constitucional, de competência jurídica para suspender, excepcional e motivadamente, a eficácia do princípio da reserva das informações bancárias. Em tema de ruptura do sigilo bancário, somente os órgãos do Poder Judiciário dispõem do poder de decretar essa medida extraordinária, sob pena de autoridade administrativa interferir indevidamente na esfera da privacidade constitucionalmente assegurada às pessoas. Apenas o Judiciário, ressalvada a competência das comissões parlamentares de inquérito, Constituição Federal, artigo 58, parágrafo 3º, pode eximir as instituições financeiras do dever que lhes incumbe do tema do sigilo bancário. Fecha a citação. Como já destaquei no tópico em que tratei do julgamento da Lei Complementar 105 de 2001, os dispositivos lá questionados se mostravam consentâneos com os direitos individuais dos cidadãos, uma vez que a hipótese, especialmente o artigo 6º, não seria propriamente de quebra de sigilo, mas de transferência de sigilo das instituições financeiras equiparadas ao fisco
à Receita Federal, a quem constitucionalmente já temos o dever de prestar as informações do nosso patrimônio e das nossas rendas e dos nossos depósitos bancários uma vez por ano. Por isso, não se tratava de quebra de sigilo bancário. Situação diversa ocorre quando o fisco transfere a íntegra desses documentos, extratos bancários, por exemplo, para os órgãos de persecução penal, ocasião em que os dados antes protegidos em virtude do direito de intimidade passam a ser acessíveis pelos sujeitos, estes sim, parciais do processo, no âmbito penal, o Ministério Público, no caso. Nesse contexto, a análise da questão relativa ao intercâmbio de informações sigilosas entre a Secretaria da Receita Federal e órgãos de persecução penal se dá sob o aspecto e na forma de representação fiscal para fins penais, com a sigla RFFP. No caso de indícios de crime contra a ordem tributária ou contra a Previdência Social, bem como dos crimes de descaminho e contrabando, o encaminhamento da representação fiscal para fins penais, via de regra após a decisão final na esfera administrativa, tornando o crédito definitivo, respeitado ainda o prazo para cobrança amigável do artigo 83 da Lei 9.430 de 96 e artigo 47 a 49 do Decreto número 7.574 de 2011, deverão ser observadas as normas do artigo 198 do CTN, Código Tributário Nacional, o qual disciplina a matéria atinente ao fornecimento de dados acobertados pelos sigilos fiscal e bancário nos seguintes termos. E, pela importância, faço a leitura do 198 do CTN. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômico-financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no artigo 199, os seguintes. 1. Requisição de autoridade judiciária no interesse da Justiça. 2. Solicitações de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Parágrafo 2º. O intercâmbio de informação sigilosa no âmbito da administração pública será realizado mediante processo regularmente instaurado e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. Parágrafo 3º. Não é vedada a divulgação de informação relativa a 1. Representações fiscais para fins penais. Não é vedada a divulgação de informações relativas a 1. Representações fiscais para fins penais. 2. Inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública. 3. Parcelamento moratório. Fecho a citação do artigo 198 e digo, num primeiro momento, verifica-se que para garantir o sigilo de informação obtida em razão de ofício sobre a movimentação, a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades, o manuseio das informações deverá obedecer aos procedimentos legais através do devido processo administrativo, onde deve ficar tudo registrado, inclusive a exposição clara e fundamentada da motivação do ato da autoridade que fez a solicitação da informação, cabendo à autoridade requerente preservar a garantia do sigilo fiscal. No que se refere ao intercâmbio de informações sigilosas, no âmbito da administração pública, exige o artigo 198 que a solicitação seja proveniente de autoridade administrativa no interesse da administração pública, que essa autoridade comprove a instauração de processo administrativo no respectivo órgão cujo objetivo seja apurar cometimento de infração administrativa por parte do sujeito passivo ao qual a informação se refira. Vide que as únicas exceções admitidas pelo artigo 198 do Código Tributário, em que se admite a divulgação de informações obtidas em razão do ofício sobre a situação econômica e financeira do sujeito passivo ou de terceiro e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades, além dos casos previstos no artigo 199, são requisição de autoridade judiciária no interesse da Justiça, solicitação de autoridade administrativa no interesse da administração, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por parte da infração administrativa. O parágrafo 3º do artigo 198 do CTN, ao prever a possibilidade de divulgação de informações relativas à representação fiscal para fins penais, a qual, ressalte, é formalizada em autos apartados e não nos autos administrativos, é assim que tem que ser,
ela deve realmente ter o dever de informar que houve a investigação administrativa, ela tem o dever de fazer essa representação, ao prever a possibilidade de divulgação de informações relativas à representação fiscal para fins penais, que deve ser formalizada e é formalizada em autos apartados, não se confunde com o próprio PAF, o processo administrativo fiscal, de apuração do crédito tributário. Está se referindo, na verdade, às informações contidas na própria representação fiscal para fins penais, as quais sejam globais e que não constituam uma devassa na vida privada do contribuinte. No que se refere ao encaminhamento da representação fiscal para fins penais ao Ministério Público, é importante frisar que o caput do artigo 198 do CTN, e isso é o que está no caput do artigo 198 do CTN, não admite a transferência de dados e documentos sensíveis. Então, o parágrafo 3º, quando admite que seja feita a informação para fins penais, é evidente que esse parágrafo 3º está submetido ao que dispõe a cabeça do artigo. E a cabeça do artigo, do 198, não admite a transferência de dados e documentos sensíveis que digam respeito à situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades, os quais contêm informações sigilosas que acabem por extrapolar os limites estritos da análise que cabe à autoridade administrativa acerca de indícios da prática do delito descrito na representação. Nessa situação se enquadram as informações financeiras, extrato bancário, por exemplo, e as fiscais, a totalidade da declaração anual de renda, as quais, essas, contêm dados sigilosos que extrapolem muito a caracterização de omissão de receita, por exemplo. Repita-se, o que se apura ali são os débitos com a receita. Ao se apurar os débitos com a receita, se descobrem ilícitos de sonegação, de contrabando, de descaminho. Ao permitir-se que a Receita encaminhe toda a declaração de renda, todos os extratos bancários, a representação fiscal para fins penais não está ficando adstrita aos aspectos estritamente tributários. Ela é permitida fazer a representação para fins penais, parágrafo 3º do 198, mas temos que submeter esse parágrafo 3º ao artigo 198. Repita-se, os dados e documentos acobertados pelo sigilo bancário e fiscal que estão sob a guarda da Secretaria da Receita Federal e que, porventura, respaldaram a apuração do crédito tributário definitivamente constituído no processo administrativo fiscal, não podem ser repassados ao Ministério Público sem a devida supervisão judiciária ou órgão equidistante. O caput do artigo 198 é claro nesse sentido. Vide que, conforme o artigo 16 da Portaria Receita Federal do Brasil 1750/2018, é possível a qualquer cidadão consultar em sítio público se há processo de representação fiscal para fins penais, formalizado no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Isso é público, está acessível no site da Receita. E encaminhado ao Ministério Público Federal, o que se faz por meio de link disponível na internet. A autorização contida no referido dispositivo do ato interno da Secretaria da Receita Federal não extrapola o disposto no parágrafo 3º do inciso 1 do artigo 198, uma vez que os dados divulgados são genéricos. Qualquer cidadão pode ir lá e verificar se uma empresa foi representada pela Receita Federal do Brasil ao Ministério Público. Mas não há como ter acesso ao detalhamento. O que é o genérico? Número da representação fiscal para fins penais, dados cadastrais do contribuinte fiscalizado, CPF, CNPJ, o valor total do crédito. É possível qualquer um de nós que está nesse plenário, qualquer um de nós que está nos assistindo, pegar qualquer CNPJ, qualquer CPF e entrar na internet e ver qual é o débito tributário lançado contra qualquer cidadão, qualquer empresa no Brasil.
vai ter acesso. E é bom que haja isso. Dados cadastrais de contribuinte fiscalizado, CPF, CNPJ, valor global do crédito tributário apurado e não adimplido, obviamente, o que não chega a invadir a vida privada e a intimidade do contribuinte. Todavia, ressalto mais uma vez que a possibilidade de divulgar informações relativas a representações fiscais para fins penais, inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública e parcelamento ou moratória não respalda, a meu entender, a interpretação de ser possível instruir a representação fiscal para fins penais com documentos do contribuinte que adentre na esfera individual e íntima do contribuinte. A representação fiscal para fins penais tem sua razão de ser exatamente porque, se no exercício de suas atribuições a autoridade fiscal competente identificar fatos que configurem, em tese, contrabando, descaminho ou crimes contra a ordem tributária ou contra a Previdência e eventual lavagem de dinheiro, é seu dever representar ao Ministério Público. É dever. Vai nessa direção exatamente a súmula vinculante número 24 dessa Corte, abro aspas, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo, fecho aspas. Em outras palavras, digo eu, a ausência de constituição definitiva do crédito tributário inviabiliza o desenvolvimento válido da persecução criminal por ausência de justa causa. Cito o precedente. E, nessa linha, cito outros precedentes. Caso o crédito seja pago ou integralmente extinto por julgamento administrativo, a representação fiscal para fins penais será arquivada. Isso não significa, contudo, que após a constituição definitiva do crédito tributário não adimplido, os autos da representação possam ser instruídos com documentos considerados sensíveis do sujeito passivo ou de terceiros, relativos à privacidade dessas pessoas. Declaração para fins de imposto de renda ou extrato bancário, por exemplo, capaz de revelar a situação econômico-financeira, não só daquele, mas também de terceiros, contidos num PAF, num processo administrativo fiscal. A míngua de autorização judicial, pois isso afrontaria de forma contundente os artigos 5º, incisos 10 e 12 da Constituição Federal. Pois bem, em despacho de diligência que proferi nos autos em 25 de outubro de 2019, como bem compreendeu a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme nota 140/2019, busquei conhecer não exatamente o universo das RFFP formalizadas pela autoridade tributária, mas sim o conjunto das que foram efetivamente encaminhadas ao Ministério Público. Conforme a nota, desde 2016, do universo de 10.027 procedimentos de fiscalização encerrados e que implicaram formalização de representação fiscal para fins penais, apenas 5.909 foram efetivamente encaminhadas ao parquê. Os esclarecimentos ainda registram que, do conjunto destas 5.909 efetivamente encaminhadas, abro aspas, 3.596 decorrem de 3.519 procedimentos de fiscalização, dos quais apenas 120, 3,41%, foram iniciados para atendimento de demanda requisitória, de demanda externa. Digo, então, que as diligências adotadas nos autos permitiram-me verificar que, como regra, a Secretaria da Receita Federal repassa de ofício ao Ministério Público, para fins penais, até mesmo cópia da integralidade dos autos do procedimento ou processo administrativo fiscal, que contém toda a história fiscal do cidadão e não só a história relativa à sonegação, descaminho, contrabando ou lavagem, em que pode ter havido, inclusive, a requisição de dados sobre movimentação financeira do sujeito passivo, as quais estariam sob proteção do sigilo fiscal. Ou seja, a representação fiscal para fins penais, formalizada no âmbito da administração tributária federal, é costumeiramente instruída com a cópia integral de todos os elementos, atos, termos, documentos, livros, registros, etc., que compõem os autos da respectiva ação fiscal. Em razão disso, são encaminhados ao Ministério Público: 1. Declarações de ajustes anuais dos contribuintes. 2. Demonstrativos de financiamentos, como os extratos bancários e movimentações. 3. Comprovantes de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e das respectivas retenções de imposto na fonte, exemplo, contra-cheque. 4.
comprovantes de rendimento tributáveis recebidos de pessoas físicas e do exterior. 5, comprovantes de rendimentos isentos e não tributáveis. 6, comprovantes de pagamentos e doações efetuados. 7, documentos que comprovem a relação de dependência mantida com dependentes informados na declaração de ajuste anual. 8, contratos celebrados pelo sujeito passivo, extratos bancários de contas correntes, de poupança e de aplicações financeiras. 9, livros contábeis, como o livro caixa. 10, demonstrativos de receita. 11, demonstrativos de despesas de custeio e investimentos de atividade. 12, notas fiscais de compras e vendas de produtos e mercadorias. 13, contratos de empréstimos, etc. Digo, então, percebe-se que as disposições contidas no 83 a 9.430, que disciplina a representação fiscal para fins penais, não autorizam essa interpretação, pois em nenhum momento se fala no encaminhamento ao Ministério Público Federal dos documentos resguardados por sigilo, mas tão somente da representação fiscal para fins penais. Há normativo sobre isso. Artigo 83 da Lei 9.430, de 1996. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária, previsto nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137, de 7 de dezembro de 90, e aos crimes contra a Previdência Social, previsto nos artigos 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência. O que ele encaminha? A exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Para que fique claro, então, e já vou chegando a uma conclusão. Reputo constitucional, como já o fiz no julgamento das ações diretas multicitadas, o encaminhamento à Receita Federal, havendo prévio processo administrativo fiscal e inicialmente notificado o contribuinte das informações bancárias. 2, reputo constitucional o encaminhamento pela Receita Federal da representação fiscal para fins penais para o Ministério Público Federal. Não só constitucional, como é dever da Receita fazê-lo. Como de qualquer cidadão, tendo conhecimento de um fato típico, deve noticiar a autoridade policial. 3, ou ao Ministério Público. 3, exclusivamente, e aqui foi uma observação já apontada pelo ministro Ricardo Lewandowski nos debates, nos casos de indícios de crime contra a ordem tributária, contra a Previdência Social ou dos crimes de descaminho e contrabando, incluindo, evidentemente, a lavagem de dinheiro. 4, como já entendi no julgamento das ações, as informações e as movimentações globais do contribuinte. Por que a Receita suspeita que há um ilícito? Porque ela apurou que dentro das declarações de patrimônio, dos bens que ela tem, daquilo que ela declarou possuir no dia 31 de dezembro do X ano e aquilo que ela recebeu de outros dados no processo administrativo federal, aquilo demonstra que ali há um crime de descaminho, um crime de lavagem, um crime de sonegação. Essas informações globais, tal qual mencionou o Procurador-Geral da República, e tal qual lá atrás, no julgamento das ADINs, em razão de minha pergunta, respondeu o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, são as informações globais. Isso pode ir, no meu entender, na representação fiscal para fins penais. 5º, a única ressalva que entendo necessária registrar é que, no meu sentir, assim como sustentou o douto Procurador-Geral da República, a representação fiscal para fins penais não pode ser instruída com documentos considerados sensíveis ao sujeito passivo ou de terceiros, relativo à privacidade dessas pessoas, tais quais a íntegra de extratos bancários ou a sua declaração anual de imposto de renda. Para ir a Receita fazer isso, ela deveria ter prévia autorização judicial. De toda forma, entendo ainda que o Ministério Público Federal, ao receber a representação fiscal para fins penais, receba da forma que receber, ela deve instaurar procedimento investigativo criminal, e aqui é algo que eu fiz de acréscimo após a interveniência de uma parte do ministro Alexandre de Moraes. Uma vez ela recebendo a representação fiscal para fins penais, ela
deve, de imediato, o Ministério Público, ao receber, deve, de imediato, abrir, instaurar um procedimento investigativo criminal e deve necessariamente comunicar ao juízo competente que recebeu essa representação fiscal para termos a supervisão judicial. Tendo em vista o compartilhamento de informações. Item 7 do meu voto. Com base nessas premissas, soluções para o caso concreto. Depois, dependendo da situação, eu não vou enunciar a tese, porque não sei se meu posicionamento será o posicionamento da maioria. Portanto, no atual momento, eu concluo apenas com o caso concreto. Consoante bem sintetizado pelo Parquet Federal, a Receita Federal, após procedimento administrativo e constituição do débito tributário, encaminhou ao Ministério Público Federal representação fiscal para fins penais, encaminhando em caráter sigiloso dados regularmente obtidos no curso da fiscalização. De posse desses elementos e finalizado o procedimento preparatório de investigação, o Parquet ofereceu denúncia contra os recorridos pela prática do crime contra a ordem tributária, artigo 1º, 1 e 2 da Lei 8.137/90. Os acusados vieram a ser condenados nas penas do artigo 1º, 1 da Lei 8.137, tendo sido absolvidos do crime previsto no artigo 1º, 2 do referido diploma. Digo, então, que, em razão dessa condenação, que houve em primeiro grau, quanto ao artigo 1º, inciso 1 da lei, foi interposto recurso de apelação defensivo que foi provido pelo TRF da Terceira Região nos termos da seguinte ementa. Ementa essa que eu fiz a leitura no meu relatório, vou omitir a repetição. Digo, e aí foi pelo provimento parcial para acolher a nulidade suscitada. Digo, então, como visto, a prova da materialidade delitiva em relação aos recorridos foi lastreada em procedimento administrativo fiscal da Receita Federal, o qual foi encaminhado mediante requisição a membro do Ministério Público para a formação da opinião delicti sem prévia autorização judicial. Por essas razões, o Tribunal ACOR reconheceu a ilicitude da prova e invalidou a ação penal, desde o início, firme na compreensão de que a materialidade delitiva foi demonstrada exclusivamente com base nesses elementos ou em provas dele derivadas. Em suma, o aresto recorrido entendeu pela impossibilidade à Receita, em caso em que não houve prévia autorização judicial, compartilhar dados obtidos pela Receita Federal com o Ministério Público Federal, inclusive de representação fiscal para fins penais acompanhada da integralidade do procedimento administrativo fiscal da Receita Federal. Eu não fecho a porta a todas as informações. Por isso, a conclusão do meu voto é que esse entendimento do TRF, de maneira absoluta, não está em sintonia com as premissas que eu trouxe em meu voto. Isso porque reconheço a constitucionalidade do compartilhamento de informações e dados globais para fins penais entre o órgão de administração fiscal e os órgãos de persecução penal, MP e autoridade policial, mediante a representação, que devem ser de imediata realizada a instauração do PIC e de imediato comunicado uma autoridade judicial. Consoante o entendimento fixado, entendimento por mim entendido, a representação pode conter a descrição das movimentações e operações consideradas suspeitas, sim, ou a descrição de fatos caracterizadores de eventual ilícito, inclusive o detalhamento desses fatos, mas não com as informações globais, mas não os documentos sensíveis. Todavia, a RFFP não pode ser acompanhada de documentos considerados sensíveis do sujeito passivo ou de terceiros relativos à privacidade dessas pessoas, como é o caso da íntegra de extratos bancários ou de declaração de imposto de renda sem a prévia autorização judicial. Como já destaquei, é importante consignar que o Ministério Público, ao receber a representação fiscal para fins penais, deverá instaurar procedimento investigativo criminal. Isso não pode ficar perdido em alguma gaveta, tem que ter algum tipo de procedimento. Deve instaurar o PIC. E esse PIC deve necessariamente ser submetido a uma supervisão judicial do juízo competente para uma eventual ação penal, tendo em vista o compartilhamento de informações protegidas por sigilo fiscal. Essas balizas, como visto, não foram analisadas no aresto recorrido. Por isso, a conclusão do meu voto é pelo provimento do recurso extraordinário do Ministério Público para anular o acordo recorrido, determinando que outro seja proferido pelo Tribunal ACOR, caso
a maioria se forme nesse sentido, com a análise sob as premissas colocadas neste voto. É Presidente, o meu voto. apenas uma indagação. Vossa Excelência observa o parágrafo único do artigo 6º da Lei Complementar 105, no que preceitua esse parágrafo único que o resultado dos exames procedidos pela Receita, no caso concreto, as informações e os documentos a que se refere este artigo, que é o artigo 6º, serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. Por isso que eu estou fixando premissas e determinando uma nova... O que consta, eu ainda não tenho o acordo, porque o processo corre sob sigilo, tanto que nós temos no cabeçalho do processo as iniciais dos recorridos. Mas o que glosou o Tribunal Regional Federal foi o repasse dos dados bancários acessados pela Receita ao Ministério Público. O meu voto está proferido, eu estou provendo o recurso do Ministério Público para que, anulando o acordo recorrido, outro seja proferido de acordo com essas premissas. É evidente, apenas mas qual seria o vício de procedimento? Eu gostaria só de um esclarecimento, porque se o ministro Marco Aurélio permitir, até aproveitando, como eu vou ser o próximo a votar, eu estou aqui com a sentença e com o acordo. Eu sou um dos últimos a votar. Vossa Excelência tem preferência absoluta. Agradeço. Eu estou aqui com a sentença e com o acordo, até para verificar a fundamentação do meu voto que eu preparei. A sentença analisa detalhadamente essa questão, o artigo 6º, ou seja, um segundo estágio que o Supremo permitiu. No primeiro momento, a Receita recebe informações genéricas. Em havendo, segundo a Receita, possibilidade, indícios de irregularidade, ela abre um procedimento fiscalizatório e, nesse procedimento fiscalizatório, ela junta todos os dados necessários para apurar a ilegalidade e, consequentemente, instituir o crédito tributário. O que ocorreu? Feito isso, constatado, nos termos depois, e o acórdão, depois do TRF, cita exatamente a nossa súmula vinculante 24, para que o Ministério Público pudesse denunciar, mandou a representação e a materialidade, mandou tudo. O juiz disse, isso está dentro do que decidiu, não entro no mérito agora se o juiz está correto ou não, mas o juiz disse, isso está dentro do que o Supremo decidiu ao analisar a constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105/2001, recurso do réu. O único argumento do Tribunal Regional Federal para anular a decisão foi, nos termos da súmula vinculante 24, o crime material previsto no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137, somente se tipifica com o lançamento definitivo do crédito tributário, sendo o marco tal. Daí vem e diz, hipótese, e é exatamente o que levantou o ministro Marco Aurélio, hipótese em que a prova da materialidade encontra-se em procedimento administrativo no bojo do qual a Receita Federal, com fundamento no artigo 6º, obteve dados acobertados por sigilo mediante requisição direta às instituições bancárias sem prévia autorização judicial. Reconhecida a ilicitude do compartilhamento, anulou. Na verdade, a sentença deu uma interpretação ao artigo 6º, da possibilidade do compartilhamento, e o único argumento para se anular foi exatamente que não se pode compartilhar. Que, ao que entendi do voto de Vossa Excelência, é exatamente o argumento de Vossa Excelência. Eu que entendo que é possível compartilhar. Não, que não se pode compartilhar o detalhamento do artigo 6º. Se pode compartilhar o parágrafo 1º do artigo 5º, que são elementos gerais. Agora, os extratos bancários, o sigilo fiscal, segundo entendi, não poderia ser compartilhado, que é a posição do TRF. Por isso é que eu entendi o provimento do recurso, porque daí o Ministério Público recorreu, e por isso que eu até fiz a indagação ao excelentíssimo Procurador-Geral. O Ministério Público recorreu dizendo, Supremo,
O TRF disse que o artigo 6º não permite o compartilhamento dos dados específicos do procedimento. Eu entendo que pode. Se nós entendermos que não pode, na verdade é um improvimento do recurso. Essa que ficou a minha dúvida, exatamente até para eu poder... O meu voto está proferido, eu espero que Vossa Excelência não queira mudar o sentido do... Não. Então, só... Porque o excelentíssimo procurador-geral também disse que ele é a favor do provimento do recurso. Mas o provimento, o pedido do provimento, é para possibilitar o reconhecimento do compartilhamento. O acesso compartilhado. Compartilhado. Esse é o objeto só do recurso. Eu tenho uma pergunta simples. A Vossa Excelência anula o acordo e manda voltar. Qual é a nulidade do acordo na visão de Vossa Excelência? Nulidade que ele não leu corretamente o nosso julgamento. E ele vai ter que reanalisar isso. Mas aí não é vício de procedimento, é vício de julgamento. É vício. Prejudicando. Meu voto está proferido. Presidente, uma dúvida com relação ao voto de Vossa Excelência, que já o cumprimento pela verticalidade e pela substância jurídica do voto. Quando Vossa Excelência fala em informações globais ou gerais que podem ser compartilhadas, essa expressão é que eu não entendi com muita clareza. Por exemplo, a última declaração de imposto de renda. A suspeita de que... Sim. A suspeita de que há um crime de sonegação. Por quê? Porque houve uma declaração de X e movimentou 10X. Essas informações, qual é o valor que ele declarou de patrimônio ou de renda, e a informação de quantos X ele movimentou globalmente no ano, elas podem ser informadas. É por isso que eu anulo e devolvo para que o tribunal veja se há elementos possíveis para manter ou não a condenação. É simples assim. E temos que relembrar que nós estamos no âmbito de uma repercussão geral. Nós não podemos ficar também estritamente nos limites do caso concreto. Senão, como em outros casos, nós nunca conseguiremos dar uma repercussão geral. Espero que os colegas tenham a devida compreensão. Vossa Excelência dá provimento e a forciore Vossa Excelência está caçando Até porque não é... as decisões anteriores. E devolvo. E, dependendo do posicionamento, porque o que eu determino? Que, diante das premissas que eu fixei, que eu permito o compartilhamento das informações, eu permito o compartilhamento das informações com a abertura de PIC imediata e com a imediata submissão ao judiciário para supervisão. É isso que é o meu voto. Dando provimento ao recurso do Ministério Público, Ou seja, anulando a absolvição. o Ministério Público tem acesso a dados sigilosos sem autorização do Judiciário. Não, com essas condições. Ele tem mediante compartilhamento com ele a tem que Receita, abrir no que a imediatamente. Receita adentra as contas. Meu voto, me desculpe, talvez eu não tenha sido claro, mas eu adiantado a hora, eu já falei demais. Só Mas é bem pensarmos claro, em para nós voz fixarmos alta. balizas diante de todos os debates. E esse voto foi construído também tendo em conta os frutos de todos os debates aqui ocorridos. Então, eu, agradecendo a presença de todos, suspendo inicialmente esse processo para a continuidade de julgamento na sessão de amanhã, às 14 horas, a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, e declaro, agradecendo a presença de todos, encerrada a presente sessão.